preocupado em dirimir para os seus discípulos e os que estavam ao seu redor com relação à eternidade, como chegar lá, e mostrando que nem todo caminho levará ao mesmo lugar. Foi isso que ele deixou claro nas suas palavras em Mateus 7, 13 e 14, já lido pelo irmão Arivan. Na verdade, temos aqui não somente uma orientação, mas até um mandamento. E nessas palavras de Jesus se pode constatar que ele pega toda a humanidade, todos os caminhos do mundo, e transformam apenas em 2 caminhos, cujos destinos são bem diferentes. Entrai pela porta estreita. Entrai. Algumas palavras na Bíblia não são muito fáceis de entender. Por exemplo, substituição, reconciliação, expiação, predestinação, propiciação, justificação, e assim uma série de terminologias dentro da própria Escritura para definir situações e estágios diversos na vida do crente. Mas estas palavras não são difíceis de entender. Algumas palavras precisam de um estudo específico para entendê-las. Essa aqui não. Entrai. Não precisa ser tão esperto para poder entender isso, né, Lucas? Entrai pela porta estreita, né, Flavinho? Entrai. É uma chamada, é um convite, é uma ordem. Entrai pela porta estreita. E então, em cima dessas palavras, a advertência vem com o cuidado que ele tem. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Em outras palavras, cuidado. Tem a porta estreita, mas tem outra que é perigosa. Larga, espaçosa, e que vai para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Esse é o problema. Não é pouca gente que está indo para a perdição, gente. Não é pouca gente que está se perdendo. Não é pouca gente que está indo para o inferno. Não é pouca gente que está entrando por uma opção humana e destituída da verdade de Deus, mas que leva à destruição eterna. Isso deixa claro. Muitos são os que entram por ela. De forma que hoje aqui, ao ler esse texto, cada um precisa analisar onde você está e entender que nem todo o caminho é o mesmo. Prossiga o verso 14. Porque estreita é a porta, a referida no verso 13. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Poucos os que acertam com ela. Interessante. Poucos acertam. É uma questão de acertar. Nem todo mundo acerta, né? Poucos acertam com essa porta. É uma questão de procurar mesmo acertar. O pastor Manuel falou sobre lá em Nova Cruz, quando ele era pastor lá. Uma jovem veio à igreja. Ela era oprimida pelo diabo. E ela decidiu ir à igreja. E ela foi à igreja, mas ela não achou a igreja. Ela passou várias vezes na frente da igreja, mas não achou a igreja. Então faz falta um recepcionista que vai até a rua e chama, né? Mas eu não sei se era esse o problema, mas o diabo estava cegando ela. Estava cegando ela. Ela passou para lá e para cá procurando a igreja, em frente à igreja, e não achava a igreja. Até que enfim alguém trouxe ela à igreja. Ela se converteu. Teve muitos problemas, mas se converteu. Mas não foi fácil achar. O Senhor Jesus falou que o reino de Deus, de uma certa forma, é tomado por esforço. Não que seja pelas obras, mas é que muitas pessoas não fazem nada para com o reino de Deus. Muita gente não entende a Bíblia e nem quer entender. Diz: eu não entendo a Bíblia, mas não lê. Como é que vai entender sem ler? Está entendendo? Não lê, mas também não escuta, nem sequer escuta. Como é que vai? Não faz nenhum esforço. O ser humano é pronto, apto a tomar decisão e fazer
coisas na área material, voltadas às coisas da terra, buscar, cogitar, procurar as coisas da terra. Mas espiritualmente, pouca gente. Aqui, poucos, porque poucos se preocupam com isso também. E não é que Deus não dá uma oportunidade, porque Deus colocou a igreja no mundo para trabalhar, para pregar o evangelho, para alertar os pecadores, mas as pessoas não querem, porque o pecado está sendo o entretenimento número 1 pelo qual eles estão presos. Não importa onde e como, mas é o pecado que está fazendo isso. O diabo usa o pecado. Hoje nós queríamos então falar um pouco sobre isso. E chama a sua atenção para a gente meditar junto a importância de atentar para o caminho da vida. A importância. Primeiramente, o sábio Salomão deixou uma declaração muito importante, irmão Julinho. Sabe o que ele disse? Versículo número 8 do capítulo 14. A sabedoria do prudente é entender o que, irmã Rita? O seu próprio caminho. É entender o seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Provérbios 14, 8. Entendendo o caminho para a vida é muito importante, fica claro nessa passagem. Eu queria então perguntar: como saber o caminho certo, Roberto? Como saber o caminho certo? Primeiramente, a gente precisa descobrir em uma viagem onde está para saber para onde vai. E para você saber o caminho que você está, o que é necessário? Fisicamente falando, claridade, luz. No escuro não sabe muito bem onde é que está. Não sabe muito bem onde está. Mas no claro dá para saber. Dá para saber. Fizemos um culto uma vez lá no bairro do Paraíso, na rua Gonçalves Dias. Já faz muitos anos. Quer dizer, não muitos, só que Jonas era pequenininho, de braço ainda. E lá tinha muita criança. E ele arranjou uma amizade com os vizinhos, porque ele tinha um ratinho branco, esse ratinho branco. Então ele arranjou uma amizade com aquela meninada por causa de um ratinho branco que tinha lá. E ele ficou gostando do Paraíso por causa desse ratinho branco, né? Então firmou uma amizade com um menino lá. E um dia eu estava passando com ele lá perto da casa ali perto da quadra municipal, e havia faltado energia no bairro do Paraíso. E ele estava no tanque da moto, pequenininho no tanque da moto grudado, e eu nem tinha ideia que eles lembravam do Paraíso. Então quando íamos passando ali, ele olhou assim e disse: o Paraíso está em Culho? Sabia onde era o Paraíso. Eu fiquei de ver que ele sabia, lembrou do Paraíso, sabia que era lá o Paraíso, né? Mas para a pessoa saber o caminho, precisa luz. Onde estávamos tinha claridade. Tinha claridade. Para você saber para onde vai com relação à eternidade, tem que ter a luz, né, Kívia? Tem que ter a luz, a claridade. E o Salmo 119, 105, o que declara? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O que é isso? Lâmpada para os pés. Então, quem é que usa lâmpada nos pés aqui hoje? Ninguém, mas naquele tempo usava. Existia umas candeiazinhas pequenas assim, ó, desse tamanho assim, pequena. E ela colocada mesmo no pé mesmo, literalmente no pé. Tem essa candeiazinha de barro, de louça, né? Barro de louça. Loiça. A gente diz que o beradeiro chama louça lá no sítio. Mas em português, louça é loiça mesmo. O português de Portugal, é claro. Portugal. É loiça mesmo. Por isso, o pessoal antigo que tem puxa mais os portugueses, então diz loiça. Não é que seja beradeiro, porque o português fala loiça mesmo. Mas aquela candeiazinha para os pés. Lá no seminário tem um mini museu.
E naquele mini museu tem uns candelabros, tem umas coisinhas lá de Israel, e tem uma candeiazinha para os pés, né? E o salmista, quando escreveu isso, estava falando sobre isso mesmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Isaías 3 fala sobre a candeiazinha para os pés. Isaías capítulo 3 falando sobre as mulheres que usavam candeias nos pés. Mas é preciso claridade para saber o caminho. Bom, Jesus se apresenta e diz: eu sou a luz do mundo. Que me segue não andará em trevas, pelo contrário, não andará, olhe bem, não andará em trevas, porque tem luz para o seu caminho, tem luz. João 8:12. E Pedro falou na sua segunda carta sobre a palavra, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então, para saber o caminho é preciso ter claridade, luz. Interessante que as passagens estão aqui, eu nem tinha visto aqui, mas está aqui essa passagem que eu citei. É preciso também haver, em segundo lugar, não somente claridade, mas haver, para você saber para onde vai, o que é preciso mais? Sinalização, né? Sinais, sinalização. Quando eu viajo para algum lugar, às vezes eu gosto de ir por um canto e voltar por outro, só para conhecer o caminho, ir por um canto e voltar por outro, né? Vou para ver quando vou para Mossoró, para Carnaubais, para Macau, vou por um canto e volto por outro, para poder conhecer mais da estrada. Vem dentro do mato e vem sair aqui. Mas na realidade é muito importante para um viajante saber se situar a sinalização da estrada. Tem as placas, não é? Tem as placas. As placas dizem alguma coisa. O melhor, diz o destino para onde você vai. Então, desprezar a sinalização é ignorância que levará a um erro fatal, a um destino errado. Meus prezados ouvintes, ignorar as placas da palavra de Deus que apontam para a eternidade é perigoso, é muito perigoso. E Jesus faz sérias advertências em sua palavra, e uma delas está aqui: cuidado, a estrada larga é perigosa. A estrada larga é perigosa. Para a eternidade tem que se atentar o caminho através da sinalização. Outra coisa que é necessário, não somente claridade, não somente a sinalização, mas também é preciso haver um guia. Por exemplo, se alguém não sabe ler, pergunte a quem sabe do caminho. Tem motoristas que já conhecem o Brasil inteiro e são analfabetos. Estão com dificuldade para renovar a sua carteira porque não sabe ler, mas conhece o Brasil inteiro, sai para todo canto, porque já foi a primeira vez, foi perguntando da coisa, sabe andar o Brasil inteiro. Está agora com dificuldade para renovar porque não sabe ler, então tem dificuldade, mas já conhece, porque já perguntou a quem sabe, já teve a experiência, perguntou a quem sabe. Com relação à eternidade, se você não sabe o caminho, nem sabe ler a Bíblia, pergunte, indague acerca do caminho, indague acerca de Jesus, acerca da salvação, acerca do destino eterno de sua alma, porque é muito importante. A cegueira tem impedido muita gente de ver as coisas espirituais. Fisicamente falando, a cegueira traz limitações sérias ao ser humano para essa vida, mas espiritualmente falando, as consequências são ainda piores. Por exemplo, não é discriminação, é escrever realidade. Por exemplo, um cego não pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer alguma coisa melhor que você que vê, mas alguma coisa ele não poderá fazer nunca. Por exemplo, dirigir um carro. Você é taxista, um cego, você quer andar com ele? Taxista cego? Não dá. Ele pode fazer outra coisa muito bem melhor que você, mas ser motorista não dá certo, gente, não dá certo. Não dá. Então, meu prezado ouvinte, se você é cego espiritualmente,
Você quer conduzir alguém atrás de você? Você pensa em se casar, quer tua mulher ir para o inferno com você? Teus filhos também depois de você? Você não conhece a vereda eterna, não conhece o caminho para a eternidade, nunca decidiu por Jesus, não leu a Bíblia, não ouviu a mensagem, não creu nessa mensagem? Meu prezado ouvinte, pai, você já conhece o caminho para ensinar o seu filho? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E se o pai não souber? Eu penso nos pais quando é esse versículo, porque se o pai não souber, como é que vai ensinar? Ensina a criança no caminho que deve. Se o pai, nem o pai sabe, é problema, tem que ensinar o grande mesmo, e pequeno em todo mundo. Então, é preciso haver um guia confiável. Note bem, confiável, porque nem todo guia é confiável. E os pregadores são, de uma certa forma, guias espirituais, nesse sentido. Olha comigo o que está aqui, no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 50, desculpa, capítulo número 30, Isaías 30, depois vamos para 50. Isaías, capítulo número 30. Se você não quer abrir, pode só escutar, pode anotar, pode lembrar e ler depois, mas eu vou ler aqui. Versículo de número 10. Olhe bem. Chegou um tempo em que o povo de Israel estava em decadência espiritual gravíssima, e o povo, os profetas, os líderes espirituais, não estavam muito preocupados em atender a necessidade espiritual do povo, e sim atender a sua curiosidade e aquilo que eles queriam.